Começa agora o programa Conexão Pastoral Universitária, aqui na Rádio Web UFN. Está no ar o programa Conexão Pastoral Universitária. A você, ouvinte, que nos acompanha pela Rádio Web UFN, nossa saudação franciscana de paz e bem. Este programa tem uma edição inédita todas as terças-feiras, às 18 horas. As reprises ocorrem às quintas-feiras, às 7h30 da manhã e aos sábados, às 18 horas. É uma alegria imensa estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês algumas ideias que possam nos auxiliar a conhecer mais sobre a dimensão humana e espiritual de nossa vida. Estamos iniciando o mês de agosto e no programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de alguns santos e santas que são recordados e celebrados neste mês. Vamos falar sobre Santo Afonso Maria de Ligório, São João Batista Maria Vianney, Santa Clara de Assis, Santa Rosa de Lima. Bacana, né? Então fica com a gente pelos próximos minutos em mais um programa Conexão Pastoral Universitária. Em santidade, em santidade, em santidade, sobre a terra eu devo andar. Em santidade, em santidade, em santidade, tua graça posso alcançar e romper com as trevas. Como já comentamos em programas anteriores, os santos e santas são reconhecidos pela Igreja Católica como modelos de pessoas que, de alguma forma, durante a sua vida, conseguiram seguir de forma mais autêntica os ensinamentos de Jesus Cristo, os quais encontramos no Evangelho. Porém, por terem vivenciado tão intensamente os fatos ordinários do cotidiano, transformando-os em fatos extraordinários, é que até hoje estas pessoas são reconhecidas e lembradas. Para os cristãos católicos, os santos e santas são modelos de seguimento a Jesus e suas biografias servem como motivação e seta que aponta para o próprio Cristo, que é Redentor e Salvador de todas as pessoas. Neste programa, queremos, portanto, relembrar ou conhecer a biografia de alguns santos. Começamos por Santo Afonso Maria de Ligório, que é celebrado no dia 1º de agosto. Afonso de Ligório nasceu no dia 27 de setembro de 1696, no povoado de Marianella, em Nápoles, na Itália. Era filho de pais cristãos, ricos e nobres, que, ao se depararem com sua inteligência privilegiada, deram-lhe todas as condições e todo o suporte para tornar-se uma pessoa brilhante. Enquanto seu pai o preparava nos estudos acadêmicos e científicos, sua mãe preocupava-se em educá-lo nos caminhos da fé e do cristianismo. Ele cresceu um cristão fervoroso, músico, poeta, escritor, e com apenas 16 anos de idade, doutorou-se em Direito Civil e Eclesiástico. Passou a advogar e atender no Fórum de Nápoles, porém jamais abandonou sua vida espiritual, que era muito intensa. Sempre foi muito prudente, nunca divulgou para a corte. Atendia a todos, ricos ou pobres, com igual empenho. Porém, atendia em primeiro lugar os pobres, que não tinham como pagar um advogado, não por uma questão moral, mas porque era cristão. Depois de 10 anos, tornou-se um memorável e bem-sucedido advogado, e sua fama chegava a praticamente todos os fóruns jurídicos da Itália. Entretanto, por exclusiva interferência política, perdeu uma causa de grande repercussão social, ocasionando-lhe uma violenta desilusão moral.
A experiência do mundo e a forte corrupção moral já eram objeto de suas reflexões. Após esse acontecimento, ele decidiu abandonar tudo e seguir a vida religiosa. Seu pai, no início, não concordou, mas vendo o filho renunciar à herança e aos títulos de nobreza, com alegria no coração, aceitou a sua decisão. Afonso concluiu os estudos de teologia, sendo ordenado padre aos 30 anos, em 1726, e ao ser ordenado, escolheu acrescentar ao seu nome de batismo o nome de Maria, para homenagear o nosso Redentor por meio da Santíssima Mãe, aos quais dedicava toda a sua devoção e agora também a vida. Desde então, colocou seus muitos talentos a serviço do povo de Deus, evidenciando ainda mais os da bondade, da caridade, da fé em Cristo e do conforto espiritual que passava a seus semelhantes. Em suas pregações, Afonso Maria usava as qualidades da oratória e colocava sua ciência a serviço do Redentor. As suas palavras eram como que um bálsamo aos que procuravam reconciliação e orientação por meio do confessionário, ministério ao qual se dedicou durante todo o seu apostolado. Aos que lhe perguntavam qual era o seu lema, dizia: Deus me enviou para evangelizar os pobres. E para viver plenamente o seu lema, em 1732, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, popularmente conhecida como Congregação dos Padres Redentoristas, destinada exclusivamente à pregação aos pobres, às regiões de população abandonada, sob a forma de missões e retiros. O próprio Santo Afonso Maria viajou por quase todo o sul da Itália, pregando a palavra de Deus e a devoção a Maria, intercalando sua atividade pastoral com a de escritor de livros de ascese e teologia. Com tudo isso, ao longo de sua vida conseguiu a conversão de muitas pessoas. Em 1762, obedecendo à indicação do Papa, ele aceitou ser o bispo da diocese de Santa Águeda dos Godos, diante da qual permaneceu durante 13 anos. Ao longo dos anos, Santo Afonso Maria descobriu-se portador de artrite degenerativa deformante. Por isso, já paralítico e quase cego, retirou-se a um convento e ali completou sua extensa e importantíssima obra literária, composta de 120 livros e tratados. Entre os mais célebres estão Teologia Moral, Glórias de Maria, Visitas ao Santíssimo Sacramento, além do Tratado sobre a Oração. Depois de 12 anos de muito sofrimento físico, faleceu o bispo Afonso Maria de Ligório. Morreu aos 91 anos, no dia 1º de agosto de 1787, em Nocera dei Pagani, em Salerno, na Itália. Foi reconhecido oficialmente santo por meio da canonização em 1839. Por sua grande contribuição intelectual, foi declarado doutor da Igreja em 1871. E em 1950, o Papa Pio XII proclamou Santo Afonso Maria de Ligório padroeiro dos confessores e dos teólogos de teologia moral. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Vamos agora conhecer um pouco sobre a história de outro santo, celebrado neste mês de agosto. Ele é conhecido como padroeiro dos padres e párocos. Vamos apresentar a biografia de São João Maria Batista Vianney. Sem dúvida alguma, este santo se tornou o melhor exemplo das palavras profetizadas pelo apóstolo Paulo quando disse: Deus escolheu os insignificantes para confundir os grandes. E vejamos o motivo. João Maria Batista Vianney nasceu em 8 de maio de 1786, no povoado de Dardilly, ao norte de Lyon, na França. Seus pais, Mateus e Maria, tiveram 7 filhos. Ele foi o 4º. Gostava de frequentar a igreja e desde a infância dizia que desejava ser padre. João só foi para a escola na adolescência, quando abriram uma na sua aldeia. Ele frequentou esta escola por 2 anos apenas, porque tinha de trabalhar no campo. Foi quando se alfabetizou e aprendeu a ler e falar francês,
pois em sua casa se falava um dialeto regional. Para seguir a vida religiosa, teve de enfrentar muita oposição de seu pai, mas com a ajuda de seu pároco, aos 20 anos de idade, ele foi para o seminário, onde os obstáculos existiam por causa de sua falta de instrução educacional. Foram poucos os que vislumbraram a sua capacidade de raciocínio. Para os professores e superiores, era considerado um rude camponês, que não tinha inteligência suficiente para acompanhar os companheiros nos estudos, especialmente de filosofia e teologia. Entretanto, era um verdadeiro exemplo de obediência, caridade, piedade e perseverança na fé em Cristo. Em 1815, João Maria Batista Vianney foi ordenado sacerdote, mas com um impedimento: não poderia ser confessor. Não era considerado capaz de guiar consciências. Porém, para Deus, ele era um homem extraordinário, e foi por meio deste apostolado, da confissão, que o dom do Espírito Santo se manifestou sobre ele. Transformou-se num dos mais famosos e competentes confessores que a Igreja já teve. Durante o seu aprendizado no seminário, um de seus superiores havia percebido que ele era um homem especial e dotado de carismas de santidade. Assim, 3 anos depois de ordenado, João conseguiu a liberação para que pudesse exercer o apostolado plenamente. Foi então designado vigário-geral na cidade de Ars-sur-Formans. Foi enviado para lá, pois nenhum padre aceitava trabalhar naquela paróquia do norte de Lyon, que possuía apenas 230 habitantes, todos de fé não praticante e afamados pela violência. Por isso a igreja ficava vazia e as tabernas lotadas. Ele chegou na cidade de Ars em fevereiro de 1818, numa carroça, transportando alguns pertences e o que mais precisava, seus livros. Conta a tradição que na estrada ele pediu a ajuda de um menino que pastoreava nas redondezas, para chegar ao vilarejo. Tendo os dois chegado à igreja, São João Maria Vianney disse ao menino: Tu me mostraste o caminho de Ars, eu te mostrarei o caminho do céu. Hoje, um monumento na entrada da cidade lembra esse encontro. 13 anos depois de sua chegada naquela cidade, que tinha uma população totalmente descrente, o povo não ia mais para as tabernas. A igreja agora ficava lotada. Todos queriam confessar-se para obter a reconciliação e os conselhos daquele homem que eles consideravam um santo. O que fez os cidadãos de Ars mudar foi o exemplo e postura caridosa, mas também exigente do santo vigário. Na paróquia, João Maria fazia de tudo, inclusive os serviços da casa e suas refeições. Sempre em oração, comia muito pouco e dormia no máximo 3 horas por dia, fazendo tudo o que podia para os seus pobres. O dinheiro herdado com a morte do pai gastou com eles. A fama de seus dons e de sua santidade correu entre os fiéis de todas as partes da Europa. Muitos acorriam para a paróquia de Ars com um só objetivo: ver o cura, o pároco, e, acima de tudo, confessar-se com ele, mesmo que para isto tivessem de esperar horas ou dias inteiros. Assim o local tornou-se um centro de peregrinações. O cura de Ars, como era chamado, nunca pôde parar para descansar. Morreu serenamente consumido pela fadiga na noite de 4 de agosto de 1859, aos 73 anos de idade. Muito antes de ser canonizado, já era venerado como santo. A sua canonização ocorreu no ano de 1925 pelo Papa Pio XI. Um fato interessante é que o corpo de São João Maria Batista Vianney se encontra incorrupto, isto é, intacto. Seu corpo está na igreja da paróquia de Ars, que se tornou um grande santuário de peregrinação. São João Maria Batista Vianney foi proclamado pela Igreja padroeiro dos padres e párocos, e o dia da sua festa, 4 de agosto, é escolhido para celebrar o Dia do Padre. São João Maria Vianney, rogai por nós. Vamos agora ouvir uma canção que é dedicada a este santo e, na sequência, damos continuidade ao nosso programa.
São João Maria Vianney dedicou sua vida para os pobres e necessitados, ele deu atenção. Um padre que de casa em casa visitou famílias. Na igreja ele rezou missa até pra uma pessoa. Quando o povo entendeu sua missão no mundo, sua fama se extrapolou por todas as redondezas. Com seu gesto simples, humilde de fraternidade, nos ensina que Jesus é vida, amor e verdade. Cura das, nós queremos que more em nossa igreja também. Cura das, amigo Vianney, interceda Jesus para todos os padres. Amém. Muito bem, dando continuidade ao programa, vamos conhecer a história de uma das tantas santas importantes que celebramos neste mês de agosto. Esta que vamos conhecer um pouco mais é invocada como padroeira da América Latina. É também padroeira da cidade de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul. Falo de Santa Rosa de Lima. Ela nasceu e viveu na cidade de Lima, capital do Peru, no dia 20 de abril de 1586. Foi batizada com o nome de Isabel Flores. Era a 10ª dos 13 filhos do casal Gaspar Flores e Maria de Oliva. À medida que crescia com o rosto rosado e belo, recebeu dos familiares o apelido de Rosa, como ficou conhecida. Seus pais eram ricos espanhóis que se haviam mudado para a próspera colônia do Peru, mas os negócios declinaram e eles ficaram na miséria. Ainda criança, Rosa teve grande inclinação à oração e à meditação, sendo dotada de dons especiais de profecia. Já adolescente, enquanto rezava diante da imagem da Virgem Maria, decidiu entregar sua vida somente a Cristo. Apesar dos apelos da família, que contava com sua ajuda para o sustento, ela ingressou na Ordem Terceira Dominicana, tomando como exemplo de vida Santa Catarina de Sena. Dedicou-se então ao jejum, às severas penitências e à oração contemplativa, aumentando seus dons de profecia e prodígios. E, para perder a vaidade, cortou os cabelos e engrossou as mãos, trabalhando na lavoura com os pais. Aos 20 anos, pediu e obteve licença para emitir os votos religiosos em casa e não no convento, como terciária da Ordem Dominicana. Quando vestiu o hábito e se consagrou, mudou o nome para Rosa e acrescentou Santa Maria, por causa da sua grande devoção à Virgem Maria, passando a ser chamada Irmã Rosa de Santa Maria. Rosa construiu uma pequena cela no fundo do quintal da casa dos seus pais, levando uma vida de austeridade, de mortificação e de abandono à vontade de Deus. A partir do hábito, ela imprimiu ainda mais rigor às penitências. Começou a usar na cabeça uma coroa de metal espinhento, disfarçada com botões de rosas. Aumentou os dias de jejum e dormia sobre uma tábua com pregos. Passou a sustentar a família com as rendas e bordados que fazia, pois seu confessor consentiu que ela não saísse mais de sua cela, exceto para receber a Eucaristia. Vivendo em contínuo contato com Deus, atingiu alto grau de vida contemplativa e experiência mística, compreendendo em profundidade o mistério da paixão e morte de Jesus. Rosa cumpriu sua vocação, devotando-se à Eucaristia e à Virgem Maria, cuidando para afastar o pecado do seu coração, conforme a espiritualidade da sua época. Aos 31 anos de idade, foi acometida por uma grave doença que lhe causou sofrimentos e danos físicos.
Assim, retirou-se para a casa de sua benfeitora, Maria de Uzátegui, agora mosteiro de Santa Rosa, para cumprir a profecia de sua morte. Todo ano ela passava o dia de São Bartolomeu em oração, pois dizia: "Este é o dia das minhas núpcias eternas." E assim foi até ela morrer no dia 24 de agosto de 1617. O seu sepultamento parou toda a cidade de Lima. Muitos milagres aconteceram por sua intercessão após sua morte. Rosa foi beatificada em 1667 e tornou-se a primeira santa da América Latina, ao ser canonizada em 1671 pelo Papa Clemente X. 2 anos depois, foi proclamada padroeira da América Latina, das Filipinas e das Índias Orientais, com a festa litúrgica marcada para o dia 23 de agosto. A devoção a Santa Rosa de Lima propagou-se rapidamente nos países latino-americanos, sendo venerada pelos fiéis como padroeira dos jardineiros e dos floristas. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. E agora vamos conhecer a última biografia desta edição do quadro Santos e Santas do Mês. Não poderíamos deixar de mencionar a história de uma santa que, além de ser muito popular, tem grande importância na história da Igreja e da humanidade. Para além disso, a sua história está conectada com a história de outro santo bastante popular e importante inclusive para a nossa universidade, Francisco de Assis. Falaremos um pouco de Santa Clara de Assis, que é celebrada no dia 11 de agosto. Clara nasceu na cidade italiana de Assis, no ano de 1193. Pertencia a uma família da nobreza, muito rica, onde possuía de tudo. Porém, o que a menina mais queria era seguir os ensinamentos de Francisco de Assis, seu conterrâneo. Aliás, foi Clara a primeira mulher da Igreja a entusiasmar-se com o ideal de São Francisco de Assis, o ideal franciscano. Sua família, entretanto, era contrária à sua resolução de seguir a vida religiosa, mas nada a fez desistir deste propósito. No dia 18 de março de 1212, aos 19 anos de idade, fugiu de casa e, humilde, apresentou-se na igreja de Santa Maria dos Anjos, onde era aguardada por Francisco de Assis e seus frades. Ele, então, cortou-lhe o cabelo, pediu que vestisse um modesto hábito de lã e pronunciasse os votos religiosos de pobreza, castidade e obediência. Depois disso, Clara, a conselho de Francisco, ingressou no mosteiro beneditino de São Paulo das Abadessas, para ir se familiarizando com a vida em comunidade religiosa. Pouco depois, foi para a ermida de Santo Ângelo de Panso, onde Inês, sua irmã de sangue, juntou-se a ela, consagrando-se. Pouco tempo depois, Francisco levou-as para o humilde convento de São Damião, destinado à Ordem Segunda Franciscana das Monjas. Em agosto, quando ingressou no mosteiro Pacífica de Gualfúcio, Francisco de Assis deu às irmãs sua primeira forma de vida religiosa. Elas, primeiramente, foram chamadas de Damianitas. Depois, como Santa Clara escolheu, passaram a se chamar de Damas Pobres. E, finalmente, como sempre serão chamadas, de Irmãs Clarissas. Em 1216, sempre orientada por Francisco, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa, mas conseguiu o privilégio da pobreza, do Papa Inocêncio III, mantendo assim o carisma franciscano. O testemunho de fé de Clara foi tão grande que sua mãe, Hortolana, e mais uma de suas irmãs, Beatriz, abandonaram seus ricos palácios e foram viver ao seu lado, ingressando também na nova ordem fundada por ela. A partir de 1224, Clara adoeceu e aos poucos foi definhando. Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara teve como que visões projetadas na parede da sua pequena cela. Lá viu Francisco e os ritos das solenidades do seu funeral, que estavam acontecendo na igreja. Anteriormente, tivera esse mesmo tipo de visão numa noite de Natal,
quando viu projetado o presépio e pôde assistir ao santo ofício que se desenvolvia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, que pareciam filmes projetados numa tela, Santa Clara é considerada padroeira da televisão e de todos os seus profissionais. Depois da morte de São Francisco, Clara viveu mais 27 anos, dando continuidade à obra que aprendera e iniciara com ele. Outro feito de Clara ocorreu em 1240, quando, portando nas mãos o Santíssimo Sacramento, defendeu a cidade de Assis do ataque do exército dos turcos muçulmanos. No dia 11 de agosto de 1253, algumas horas antes dela morrer, Clara recebeu das mãos de um enviado do Papa Inocêncio IV a aguardada bula de aprovação canônica, deixando assim suas irmãs clarissas asseguradas do privilégio da pobreza. 2 anos após sua morte, foi canonizada pelo Papa Alexandre IV. Santa Clara de Assis, rogai por nós. E agora, antes de finalizarmos nosso programa, vamos escutar uma canção dedicada a Santa Clara, que traduz um pouco a história de vida desta grande figura. Logo voltamos. Clara, oh Clara, me diga por quê que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Tu tinhas dinheiro, vivias feliz, igual às meninas que havia em Assis. Será que Francisco te enfeitiçou, que tão de repente o teu mundo mudou? Eu tinha dinheiro, vivia feliz, igual às meninas que havia em Assis. Mas foi Jesus Cristo quem me cativou, Francisco somente o caminho mostrou. Eras bonita, de classe maior, teu pai era nobre, patrão e senhor. Será que esta vida não era viver, que tão de repente te foste esconder? Clara, oh Clara, me diga por quê que foi que Francisco falou pra você. Clara, oh Clara, eu quero entender por que deste mundo te foste esconder. Eu era bonita, de classe maior, mas eu tinha sonhos de algo melhor. Será que esta vida é viver e morrer? Um dia por fim eu parti, fui viver. Deixaste o dinheiro tranquila e feliz e foste viver num mosteiro de Assis. Será que perdeste a razão de viver? Tão jovem, tão bela,
não dá pra entender. Deixei o dinheiro tranquila e feliz e fui me trancar no mosteiro de Assis. Deixei o que eu tinha, passei a viver, que a vida é bem mais que a mania de ter. Clara, oh Clara, já posso entender porque deste mundo te foste esconder. Muito bem, nosso tempo vai chegando ao fim. Esperamos ter ajudado um pouco mais nessa compreensão acerca da vida de alguns dos santos e santas que são celebrados neste mês de agosto. Em setembro, voltaremos com mais um quadro Santos e Santas do Mês, aqui no programa Conexão Pastoral Universitária, com mais relatos de experiências lindas e que reafirmam nossa fé e motivam nosso caminhar. Este programa teve a produção, a apresentação do Frei Cristian Martins Almeida e do Frei Rodrigo Antunes. Na Central Técnica, os nossos amigos Alan Carrion, Clenilson de Oliveira, e na supervisão, a jornalista e professora Carla Torres. A todos os nossos desejos de uma boa continuidade do mês de agosto com as bênçãos